Olá, meus anjos nerdolas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Voltou às quartas de Tokusatsu? Sim. Hoje estamos falando de Ryoma, mas não se esqueça, deixe um botão, clique no botão do hype, seja membro do canal, dá essa força para o canal também, porque eu posso fazer esse material exclusivamente para vocês. E se vocês quiserem um material específico, tem um valorzinho, por causa que é uma pesquisa de muito tempo. Hoje estamos falando de Ryoma, sim, do Gingaman. Sim, nosso querido Gingaman. Ryoma não nasce líder, ele se torna. Ele essa é a distinção fundamental para compreender o personagem na lógica simbólica do Super Sentai, principalmente na leitura filosófica e espiritual de Shinjo Sentai Gingaman, que carrega. Diferente dos heróis escolhidos por um destino místico, absoluto ou poder inato, Roma recebe algo muito pesado, a responsabilidade herdada. Seu irmão mais velho, Hyuga, era o verdadeiro escolhido para ser o Gingahead. Era o guerreiro mais forte, mais preparado, com mais experiência. Após ele ter ido por Vasco, o afastamento trágico, Hyuga não se entrega. De Hyuga não se entrega. Ryoma apenas um traje vermelho. Ele entrega um fardo. A estrutura narrativa ecoa sobre ideias centrais e filosóficas clássicas. A verdadeira liderança não é um prêmio, é uma carga. Em termos aristotáticos, Ryoma não inicia como um homem virtuoso em ato, mas como virtude virtuosa em potência. A virtude nele é natural, construída com dever. Ele não luta porque quer, ele luta porque precisa. Quantas vezes a gente tem dever, vida, e a gente tem que lutar por esse ideal? Ryoma está seguindo isso. Na filosofia política clássica, especialmente de Aristóteles, governar não é dominar, é servir à ordem. Ryoma representa exatamente isso. Ele não impõe autoridade sobre os outros Gingamen. Ele não governa pelo medo, nem pela força. Seu comando nasce de exemplo. Como Edward Burke, o pensador conservador moderno, afirmava, a sociedade é um contrato entre vivos, os mortos e aqueles que ainda não nasceram. Yoma encarna esse contrato. Ele não luta apenas pelos vivos, mas pela memória dos antigos Gingamen, pelo futuro da Terra. Sua batalha é intergeracional. Politicamente, isso coloca em oposição direta a mentalidade revolucionária, aquele que destrói o passado para impor um futuro artificial. Os Barban, você tá vendo os soldadinhos aí? Os Barban é exatamente essa ruptura. Eles não respeitam a terra, não respeitam a tradição, não respeitam o equilíbrio. Eles querem extrair, dominar e consumir. Ryoma, ao contrário, ele quer preservar aquilo confronto político central da série. Conservação versus dominação, ordem natural versus expansão predatória, responsabilidade versus poder. Quantas vezes as tradições são destruídas, conservar a vida é destruído em prol desse socialismo, modernismo, socialismo disfarçado de progressismo eles corroem tudo, porque por causa que querem mostrar que são limpinhos, eles se fazem de limpinhos, mas são as pessoas mais sujas, mais imundas de todas. Gingaman, em Gingaman, a Terra não é apenas um planeta, ela é viva. O Age Power é a tecnologia, não é assim, não é uma ciência fria, é uma força vital semelhante ao conceito Logos da tradição cristã e o que no pensamento oriental. Teologicamente, isso conecta DD. Criação como a ordem moral. Na teologia cristã, especialmente São Tomás de Aquino, a natureza não é neutra, ela possui uma finalidade. Tudo existe foi criado por um propósito. Barban usa as forças anti-criacionais. Eles não criam, eles consomem, eles não cultivam, eles exploram, eles não protegem, eles saqueiam. Ryoma, como Gingahead, atua como guardião da criação. Uma figura semelhante ao conceito bíblico. O homem, como moderno no mundo, não é seu dono,
Essa é a leitura teológica poderosa. Ele não luta pela ideologia, ele luta para impedir a corrupção da criação. Esse é um ponto central. Conecta Ginghammer à tradição judaico-cristã. O mal não se cria nada, ele apenas distorce a existência. Quando você fala, quando a gente fala aqui no canal, nas lives, que a esquerda distorce a família, a tradição, ele distorce a igreja, distorce tudo. As pessoas não querem entender, mas isso acontece. Você for ver, a esquerda domina em todos os locais na área da cultura, mas as pessoas não querem acreditar, querem ficar com véus nas caras. Barban não são vilões comuns, eles são apenas piratas espaciais. O símbolo do predatório politicamente representa expansão sem limites, poder sem moral, domínio sem responsabilidade. Eles chegam de fora, impõem sua força e tratam o planeta como recursos. Esse modelo reflete, historicamente, impérios coloniais, totalitarismo moderno, sistemas ideológicos que vêm de indivíduo não apenas como um meio. A diferença de Ryoma com Baba não é apenas moral, é civilizatória. Ryoma luta pela vida concreta, não apenas por pessoas, florestas e laços. Barban é conquista, expansão e domínio. Como essa é a mesma crítica feita por pensadores conservadores modernos, o coletivismo ideológico. Quando o homem vira número, a vida não se importa. Ryoma defende o particular, Barban defende o sistema. Quando a gente fala que a esquerda é predatória, destrói, corrói com o imbecil coletivo, principalmente em crianças, adolescentes, que têm doutrinações em escolas, faculdades e tudo mais, as pessoas não querem ver, se fingem de cega, mas ele tá ali com Gramsci, Paulo Freire, colocam os alunos em DCE e tudo mais, fazem os filhos se voltarem contra os pais, mas as pessoas não querem ver. O vermelho como arquétipo, na psicologia analítica de Yang, o herói vermelho significa energia vital, ação, vontade de consciente, confronto direito com caos. Ryoma é o Ginga Red, o arquétipo solar. Você está vendo o mecha dele aí, o leãozão vermelho. Ele não é apenas, ele não age nas sombras, ele não manipula, ele não esconde. Sua luta é frontal. Isso o diferencia. Os arquétipos trágicos e ambíguos. Ele representa o ego que aceita a missão, confronta um inconsciente coletivo, representados pelos monstros e pelos barbãs, que é o caos. Cada batalha simbólica, o consciente é enfrentado. O colapso é dito. Yang afirmava que o verdadeiro herói não vence o dragão para dominar o mundo, mas para impedir que o mundo seja dominado pelo dragão. Ryoma não busca glória, ele busca o equilíbrio. Quantas vezes vocês querem buscar glória, mas vocês não conseguem se equilibrar, não conseguem se olhar, não conseguem ver os medos, os receios diante de uma sociedade que está corrompida por essa esquerda maldita que domina há muito tempo a cultura, domina a sociedade, e as pessoas vão falar o seguinte: não, isso é mentira, não pode ser isso, mas é verdade. As pessoas não querem aceitar isso, só querem ver o que é importante para elas. Elas não querem ver o que significa estar no meio da escuridão, ver o que tá sendo destruído, mas é difícil. Emmanuel Kant ensina que o valor moral não está no resultado, mas sua intenção. Yoma praticamente é um personagem kantiano. Ele não age porque quer, ele age porque deve. Mesmo quando sente medo, dúvida, cansaço, ele continua. Esse é o imperativo categórico em ação. Faça aquilo que deve ser feito, mesmo que custe tudo. Yoma não escolhe ser herói, ele não escolhe fugir. A diferença brutal. O herói moderno costuma ser movido por trauma pessoal, desejo de vingança. Yoma é movido por objetivo. Isso torna moralmente superior.
a lógica clássica. Quando eu falo que eu tenho um objetivo aqui no canal de dar uma vida melhor para meu filho, para minha família e tudo mais, isso é objetivo de vida. Você tem que lutar por objetivo de vida, não agir por vingança. Aqueles que agem por vingança são pessoas inúteis, corruptas, frias, que não têm amor próprio, que não se amam, como a esquerda está se carregando, querendo destruir todos os conservadores aqui no Brasil e no mundo, porque a esquerda é corrupta. Ela se finge de paz e amor, mas você está vendo ela destruir tudo. Diga-me, não é apenas o coletivo, não são apenas o coletivo ideológico, eles são uma irmandade. Isso é essencial. Eles não seguem uma causa abstrata, eles seguem uns aos outros. Essa, essa estrutura reflete qualquer, qualquer base da sociedade saudável: família, comunidade, lealdade pessoal. Não existe gingham sem vínculo. Esse é o modelo que se opõe diretamente às ideologias modernas, que tentam substituir laços reais de identidade por identidades artificiais. Yoma lidera não como chefe, mas como irmão mais novo, que assumiu a responsabilidade quando o mais velho caiu. Isso é um símbolo fortíssimo da maturidade pessoal. Quando a gente fala preserve família, preserve amigos de verdade, busque pessoas corretas, busque o caminho certo da vida, estamos avisando isso. Estamos mostrando que a sociedade foi corrompida, foi destruída por feminismo, ideologias de gênero e coisa do tipo. E as pessoas não querem ver. Durante a série, Ryoma é testado várias vezes. Ele poderia usar o poder para dominar, abandonar o fardo, ceder ao ódio, mas não faz. Isso coloca o arquétipo do herói incorruptível, algo cada vez mais raro na cultura moderna. Ele prova que o poder não precisa, que ter poder não precisa se corromper. O problema não é o poder, é o caráter. Ryoma possui caráter. Quantas vezes a gente vai falar na sociedade atual que as pessoas estão se corrompendo, não têm caráter, fazem tudo pela fama, pelo dinheiro, pisam nos outros, atacam os outros por causa que querem os seus 5 minutos de fama. Essas pessoas não têm caráter. Caráter é proteger amigo, proteger família, proteger quem ama, mostrar que mesmo quando tem dinheiro, tá ali com a pessoa, não abandona a família, não abandona amigos, não abandona ninguém. Mesmo sem intenção explícita, diga-me, carrega mensagens: defesa pela natureza, defesa pela tradição, defesa pela responsabilidade individual, rejeição pelo domínio externo, valorização da comunidade. Tudo isso em forma de resistência simbólica contra o niilismo moderno. Ryoma não busca desconstruir o mundo, ele luta para mantê-lo de pé. Isso faz um herói profundamente alinhado à visão clássica civilizatória. Quando a gente fala cultive tradições, respeite, você tem que ajudar os outros, é o respeito, a definição da sociedade em si. Isso que é importante. Não ser desconstruído, detonado. Você que tem que entender o quanto que você tem que crescer na sociedade. E crescer é passar por desafios, passar por aprovações, é tudo isso. Ryoma não é o herói do céu, não é o herói do espaço, não é o herói da tecnologia, é o herói da terra, do chão, da raiz, da vida concreta. Ele luta pelas pessoas que vivem. Ele é o verdadeiro heroísmo. Sim, é aquele que luta para proteger sua tradição, para proteger sua vida. Um dos maiores inimigos do mundo moderno não é o mal declarado, é o mal relativizado. O relativismo moral afirma que não existe verdade objetiva, apenas perspectiva. Dentro dessa lógica, o certo e o errado se tornam-se negociações culturais, emocionais e ideológicas. Ryoma existe exatamente como negação disso. Em Yin-Yang, o bem e o mal são claramente definidos. Não é porque que a narrativa seja assim, simplista, mas é porque a vida real também não funciona com esses valores. Os bárbaros não são mal compreendidos, não são vítimas sociais, não são frutos do sistema. Eles escolheram destruir. Ryoma escolhe resistir. Essa é a oposição que revela
a verdade filosófica profunda. Não existe justiça sem moral objetiva. Ryoma não questiona se defender a terra não é relativo. Ele sabe o que é correto. Esse é o personagem que hoje é considerado problemático por correntes culturais modernas, justamente que ele afirma as verdades universais e que o relativismo não tolera. Ryoma não pede desculpas por lutar, não negocia com o mal, não racionaliza o erro, ele enfrenta. Quantas vezes eu falo aqui em lives, em entrevistas, que a gente não pode relativar a esquerda. Quem relativa a qualquer coisa na vida vai ser relativado, vai ser absolutamente zero. Você tem que defender seus ideais. Não adianta você impor. Você tem que defender o seu caráter, defender sua honra. As pessoas hoje em dia se relativizam em tudo, porque querem ir onde são aceitas. Mas quem é aceito de verdade tem que ser aceito por si próprio para os outros aceitarem você. Isso é uma das principais coisas para você crescer na vida. Uma das maiores distorções contemporâneas, narrativa cultural, é transformar o vilão em vítima. Gingama, isso não ocorre. Barbanos não são maus porque sofreram, são maus porque escolheram ser. Essa é a visão profundamente teológica e filosófica. No cristianismo clássico, o mal não é a ausência do contexto social, é a rebelião da vontade. Santo Agostinho afirmava: o mal é o afastamento deliberado do bem. Ryoma compreende isso institucionalmente. Ele sente a compaixão, mas não confunde a compaixão por tolerância ao mal. A distinção é vital. Uma sociedade não distingue a culpa do sofrimento. O sofrimento perde capacidade por justiça. Ryoma em cima. Compaixão não anula a responsabilidade. Dor não justifica a destruição. O passado difícil não autoriza o caos. Você tem que ver quando você pode estar com problemas, mas você não pode distorcer tudo. O Santo Agostinho, e olha que Santo Agostinho tem o livro das Confissões, o quanto que ele passou na vida, na adolescência, e ele teve que passar por aprovação de si próprio, perdeu um amor, perdeu uma vai para vai se encontrar na igreja, vai lá pelos 21 anos, ele busca. Quantas vezes você tem que buscar o seu sentido para a vida? Você não pode ir por emissoras lixo, por coisas do tipo. Você tem que buscar o sentido para a vida por você. Você tem que se buscar como pessoa, entender como pessoa. Mesmo que seja difícil, mesmo que você pense que não vai ser capaz mais, você tem que olhar. Ryoma não é um guerreiro, mas também não é um conquistador. Essa é a diferença que define a moral e política. Ele não invade territórios, ele não busca expansão, ele não impõe a visão do universo. Ele luta apenas por uma terra ameaçada. A postura ecoa a tradição, a guerra justa, formulada por Santo Agostinho e desenvolvida por São Tomás de Aquino. Os princípios são claros. A guerra só é justa em legítima defesa. O objetivo deve ser restaurar a paz. O uso da força deve ser proporcional. Ryoma segue esses três princípios. Nunca verbalizar a luta de impedir o mal, não é se humilhar ao inimigo. Essa é a ética que distancia completamente a ideologias expansionistas e totalitárias revolucionárias. Quando a gente vê o Trump, se você for ver, indo resolver aqui na América Latina, indo resolver no mundo, ele está limpando o mal vermelho, o mal do comum do globalismo. Eu já falei aqui em trocentas lives, em trocentos vídeos, e isso é um mal, corroeu a ONU, não serve para nada, coisas só são tentáculos da esquerda que querem desvalorização moral, desvalorização civilizatória, pró-aborto, pró-material, que é destruir a vida, relativizam bandidos. Vocês têm que ver que a verdadeira sociedade é a favor da polícia, é contra essas imigrações ilegais, é contra essas pessoas que querem destruir a sua cultura raiz, impor a cultura delas. Vocês não podem fazer isso. Ryoma, todo herói paga um preço. Ryoma paga.
Ele perde a tranquilidade, ele perde a juventude comum, ele perde a possibilidade simples, mas nunca perde a alma. Teologicamente, isso reflete o princípio do sacrifício redentor, não o sentido messiânico, mas o sentido humano. O sacrifício não salva o mundo sozinho, mas sustenta a sua continuidade. Roma sofre para outros não sofram. Roma se aproxima do arquétipo guardião, presente em diversas tradições espirituais. O verdadeiro poder não está em vencer batalhas, mas sim em aceitar elas. Quando você aceita suas batalhas, quer crescer na vida, você vence isso. E Roma está vencendo. Ele está aceitando o que está designado para ele. O niilismo afirma que nada faz sentido. Gigame afirma o oposto. Tudo faz sentido. A terra importa, as pessoas importam, a memória importa, a promessa importa. Ryoma luta porque acredita que o mundo vai ser defendido. Essa crença é revolucionária no mundo de hoje. Em uma cultura que glorifica o caos, Ryoma representa a ordem. E esse mundo que ironiza valores, Ryoma vive por eles. Nietzsche dizia que o niilismo surge quando os valores são supremos e perdem seu poder. Ryoma existe como resposta. Os valores ainda vivem, né? Desde que alguém esteja disposto a defendê-los. Quando a gente fala defender valores, defender a tradição, defender a família, a esquerda já vai atacar. Os conservadores fazem coisa errada, os nerdolas são não sei o quê, sabe? Eles só querem. É sempre o mesmo discurso, é sempre a mesma ladainha, por causa que eles não têm capacidade de argumentar. Joga aqui eles para argumentar, eles fogem do assunto. Eles não têm coragem de querer defender. Eles bloqueiam você nas redes sociais, eles não deixam você defender. A esquerda joga sujo, por isso que eles perdem. As redes sociais é um grito de liberdade para nós conservadores. Coisa que eles falam, os conservadores não leem, o bolsonarista não lê. Já falei trocentas vezes, olha o material que é de pesquisa, que é feito em todos os vídeos, todas as lives. Gente, vai se ferrar. Ryoma não luta para controlar as pessoas, ele luta para que as pessoas possam viver. Isso é central. Os barbanos escravizam, subjugam, utilizam vidas como recurso. Ryoma combate exatamente isso. A liberdade aqui não é licença para o caos, mas o direito de viver e dominação. Essa visão conecta diretamente a ideia clássica da liberdade responsável, não a libertinagem, não a autonomia mas a autonomia dentro da ordem. Ele não promete o paraíso, ele garante apenas que o inferno não vencerá. Quando a gente fala que a esquerda domina, tanto culturalmente, como vemos Cuba, a Venezuela, que ainda, mesmo que a vice-presidente está continuando escravizando o povo e o Trump vai resolver, a gente tem que lutar contra isso. As pessoas que vivem como no globalismo vivem na miséria. A gente vê aqui no Brasil quanto que a miséria está e as pessoas querem aplaudir o auxílio do governo. O auxílio do governo, as pessoas não querem trabalhar. A gente tem que honrar o trabalho, tem que honrar o que você quer ser da vida, não viver à custa do Estado. Na filosofia existe lei natural, os princípios morais escritos pela própria realidade. Hume não lê esses tratados filosóficos, mas age como lei. Destruir inocentes é errado, proteger vidas é correto. Trair a confiança é indigno, fugir do dever é covardia. Esses valores não vêm de decretos, mas vêm da consciência. Essa é a moral anterior ao Estado, anterior à ideologia, anterior à política. Idioma representa a moral primária. Quando a gente fala que defender a lei, a ordem, a moral é correto, a esquerda é relativa. Toda a esquerda que relativa tudo isso é um bando de inútil. O que aconteceu com o pessoal no meio da manifestação do Nicolas por causa dos raios, a esquerda comemorou. Eles são sanguinários de sua existência com Stalin, com Mao Tse-tung e outros líderes vermelhos. O totalitarismo sempre destruiu tudo e as pessoas não veem. Os bárbaros utilizam as máquinas, as armas, a destruição em massa. Yoma utiliza a vida. Essa é a oposição simbólica. Na tecnologia
Não é tecnologia versus natureza, é tecnologia cinética versus a vida com propósito. O problema é que o avanço técnico, o problema nunca foi o avanço técnico, o problema é quando a técnica se separa da moral. Ginghammy faz essas críticas de forma clara. Quando a força não serve à vida, ela se torna a tirania. Ryoma nunca luta para provar a superioridade. Ele luta para preservar o equilíbrio. Por isso que eu falo, seja um yin yang. Olhe sua luz e sua escuridão para você crescer na vida. Não vá querer ser superior a todo mundo. Quem se ajuda, se você se ajuda como pessoa, você consegue se ajudar o outro. Você não consegue abraçar o mundo. Para lutar contra esse imbecil coletivo, temos que fazer muitas coisas. O dever moral é muito diferente de muita gente, se você for ver. Ryoma não termina como rei. Ele não vira governante. Não funda um império. Ele retorna à Terra como guardião silencioso. Esse é o final profundo e simbólico. O verdadeiro herói não precisa governar, porque seu objetivo nunca foi mandar. Ele queria apenas que o mundo continuasse existindo. Esse é o maior legado. Ryoma representa tudo aquilo que a cultura nerd clássica defende: heroísmo sem cinismo, coragem sem ironia, bem sem relativização, sacrifício sem autopiedade. Ele é o fruto de uma era de heróis que ensinavam virtudes, não a confusão moral. Por isso ele é permanente é, relevante, porque o mundo tenta justificar o caos e Ryoma está dizendo ao contrário. Ryoma não é perfeito, mas ele é fiel ao dever, à terra, à vida e à verdade. Ele não muda o mundo com o discurso, ele sustenta a sua verdade. Quando eu falo 1000 vezes, mais vale a ação do que ficar falando, as pessoas ficam irritadas, ficam putas, mas a verdadeira não é só oração, não é só reza, é a ação que importa, o agir, ali que você vai mostrar como é você como pessoa. Mas como eu falei aqui no vídeo, não adianta você querer abraçar o mundo se você não consegue se entender. Quando você se entender, você vai conseguir crescer. Você cresce quando você olha para você mesmo e se entende. Por isso que a gente faz psicólogo, psiquiatra, neurologista, para a gente se entender. A gente se entende, a gente consegue ajudar o outro. As pessoas conseguem nos entender, conseguem ver nossos bens, nossas características maiores. Pense, Ryoma é isso, entendeu? Ryoma é vocês lutando por um ideal maior. E esse ideal maior vem da nossa vida, vem do nosso caráter. Pensem nisso. Não vão fazer, não sigam a maldade, não sejam relativistas. E se preparem que o QG voltou com tudo nos vídeos de segunda, quarta e sexta. Obrigado, meus anjos nerdolas.